Fala, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Tudo bom? Você está aqui no canal do Pastor Elvis e você caiu aqui em mais um episódio da nossa série Devocionais. Olha que maravilha! Salvo engano, esse é o 25º devocional para a glória do Verbo. E falando em verbo, o tema de hoje é "E o Verbo se fez carne". Eu queria ler com vocês João capítulo 1, os versos 1 e o verso 14. Você pode perguntar para mim, por que não ler do 1 ao 14? Porque se eu for ler do 1 ao 14, a gente vai ficar aqui até anoitecer, talvez. Então é melhor a gente só ler o verso 1 e o verso 14. Mas eu prometo que eu não vou sair do contexto desse texto aqui, tá bom? Abra comigo João capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus. Primeira coisa que nós precisamos entender é que os apóstolos não escreviam nada de maneira espontânea ou aleatória. A palavra de Deus deixa muito bem claro que toda escritura é divinamente inspirada por Deus. Então tudo que os apóstolos falavam e registravam, eles registravam inspirados pelo Espírito Santo. E os apóstolos escreviam pelo menos com dois intuitos: o aperfeiçoamento dos cristãos e a preocupação de que os cristãos não fossem levados por qualquer vento de doutrina, como disse Paulo escrevendo aos Efésios. Por que eles se preocupavam que os cristãos não fossem levados por qualquer vento de doutrina? Por causa daquilo que nós chamamos de filosofias heréticas. Dentro das filosofias heréticas existe uma matéria que é a matéria que faz surgir as mais heresias que nós podemos ter na história da igreja. Essa matéria se chama cristologia. A cristologia, quando mal interpretada, pode gerar muitas heresias. Então, quando João escreve o evangelho que traz o seu nome, ele vem numa perspectiva diferente dos sinóticos. Sinóticos significa vistos pela mesma ótica. Mateus, Marcos e Lucas, eles escrevem pela mesma ótica para um povo específico, como por exemplo, judeus, romanos, gregos, apresentando Jesus como rei dos judeus, como filho de Deus e como servo de Deus. João, ele segue uma perspectiva espiritual diferente. Ele apresenta Jesus para a igreja como Deus. Ele apresenta Jesus para a igreja como Deus. Por que João precisava apresentar Jesus para a igreja como Deus? Por causa de três pensamentos sectários: unicismo, arianismo e gnosticismo. Essas três filosofias são filosofias que existem até hoje no meio de algumas pessoas que acham que são cristãs, mas infelizmente não são, porque essas três filosofias, elas são contraditórias à ortodoxia bíblica da igreja. O unicismo é a filosofia religiosa que acredita que Deus e Jesus são uma só pessoa. De que forma são uma só pessoa? Por exemplo, quando Jesus estava aqui morrendo na cruz, era Yahvé, era Deus Pai que estava aqui. Deus se fez filho e veio para a terra morrer em nosso lugar. É muito fácil você perceber que o unicismo é um pensamento totalmente equivocado. Por exemplo, quando Jesus falava com o Pai, se Jesus e o Pai são um só, de maneira visível, física, de maneira, podemos dizer assim, antropomórfica, por que Jesus falava com ele mesmo? Se Jesus e Deus são uma só pessoa. Quando nós falamos que Jesus e Deus, eles são um único Deus, nós estamos falando da natureza divina, que é uma natureza divina apenas, mas eles possuem duas personalidades distintas. Deus e Jesus são um só, mas Deus não é Jesus e Jesus não é Deus. A gente chama isso de mistério da divindade ou mistério da trindade. Deus e o Espírito Santo são um só, mas o Espírito Santo não é Deus e Deus não é o Espírito Santo, tá bom? Então o unicismo acredita que Deus se fez filho e veio para a terra. Mas olha o que João diz: no princípio era o Verbo. A palavra aqui é a palavra logos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Então, quando ele apresenta Jesus como Verbo de Deus, ele está dizendo: Jesus estava com Deus. Duas pessoas distintas. Aqui nós já quebramos
e quebramos bem quebrado o unicismo. Mas ele continua dizendo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava com Deus e ele era Deus ao mesmo tempo. Isso talvez intelectualmente seja muito difícil de você entender, mas com o tempo a gente passa a compreender isso estudando sobre teontologia e cristologia. Por que João faz questão de dizer que Jesus estava com Deus e ele era Deus? Por causa de um homem chamado Ário de Alexandria, pai do arianismo. O arianismo defendia que Jesus não era Deus, que Jesus era apenas servo de Deus, ou, melhor dizendo, filho de Deus, mas não era Deus. Então ele diz, no princípio ele estava com Deus e ele era Deus. Olha como isso é interessante. Existem muitas religiões que são adeptas ao arianismo. Uma delas é o Testemunha de Jeová. Inclusive na Bíblia dos Testemunhos de Jeová está escrito, no princípio ele era um Deus com D minúsculo, porque eles não acreditam que Jesus é Deus como o Pai. Mas João deixa muito bem claro que Jesus estava com Deus e que ele era Deus, quebrando assim o pensamento do arianismo. Você sabia que existia uma filosofia herética chamada arianismo? Se você não sabia, você já anota essa. No versículo 14, João diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Por que João disse que o Logos que estava com Deus e era Deus se fez carne? Por causa do gnosticismo, que negava a existência do corpo de Jesus. Eles não acreditavam que Jesus tinha um corpo, mas João diz assim, o verbo se fez carne. O Deus, verbo de Deus, que estava com Deus e era Deus, se fez carne. Ou seja, Jesus recebeu um corpo. Jesus recebeu um corpo. Em Hebreus, o escritor aos Hebreus diz, ofertas e holocaustos tu não quisestes, mas preparastes para si um corpo. O corpo mencionado pelo escritor é o corpo de Jesus. E João ainda diz muito mais. Ele diz assim, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João não está dizendo apenas que Jesus se fez carne por alguma informação, mas ele disse assim, eu vi, nós vimos, fomos testemunhas oculares de que Deus se fez carne no Filho unigênito e habitou. A palavra habitou aqui é a palavra tabernaculou. Jesus se transformou num tabernáculo e habitou no nosso meio, e nós vimos porque ele tinha um corpo, a sua glória como a glória do unigênito. Olha como isso é interessante. O que João está fazendo, talvez você não conheça essa matéria, mas o que João está fazendo é uma apologética cristã. João está destronando filosofias heréticas que queriam se implantar no meio da comunidade cristã, e ele está ensinando aos cristãos a defender a verdadeira cristologia, a cristologia ortodoxa da igreja. E é assim que os cristãos ortodoxos entendem que Jesus é Deus, mas ele não é o Pai, tá bom? E que Jesus se fez carne e habitou no nosso meio. A teologia nos ensina que Jesus ele pagou a dívida na substituição penal. Ele assume a forma humana, e Filipenses 2:5 em diante, e ele é fiel até a morte de cruz. Então ele precisa de um corpo para levar nesse corpo de dor todo o sofrimento. A Bíblia diz que ele foi ferido, oprimido, castigado, que ele carregou a cruz. Então a Bíblia está deixando muito bem claro que Jesus tinha um corpo. Inclusive, existem textos bíblicos que mostram Jesus cansado, Jesus chorando, Jesus com fome, Jesus dormindo com um travesseiro debaixo da cabeça. Todos esses versículos reforçam a ideia teológica verdadeira de que Jesus de fato tinha um corpo físico. Jesus andou, viveu aqui na terra com um corpo físico, destronando assim o gnosticismo. Então, quando você está lendo João capítulo 1, talvez você esteja lendo o capítulo mais importante da Bíblia ou o capítulo mais importante do Evangelho segundo escreveu João, porque em um só capítulo, pelo menos em 2 versículos, nós destronamos 3 filosofias heréticas: unicismo, arianismo e gnosticismo. E aí, meu filho, tu já sabia que existia esse bocado de heresia cristológica? Existem muitas outras, tá bom? Como o nestorianismo,
e outras aí que a gente vai ensinar no decorrer dos vídeos. Mas você já sabia que existiam esses 3 tipos de pensamento sobre Jesus? Se você sabia, coloca aqui embaixo, pastor, essa aí eu sabia. Se tu não sabia, coloca aqui, pastor, obrigado, porque agora eu sei, agora eu entendo o que é que João quis dizer no capítulo 1. Eu espero que esse devocional de hoje tenha abençoado você e sua família. E daqui a pouco a gente volta. O mais rápido possível a gente volta com outro assunto. Se tu tá gostando desse assunto de cristologia, comenta aí que eu posso continuar falando algumas coisas sobre Jesus, os ministérios que Jesus ele praticou quando estava aqui entre nós, fisicamente. Eu posso estar falando de outras coisas, outras curiosidades sobre cristologia. Comenta aqui embaixo, tá bom? E faz o seguinte, não esquece de dar com os 2 pés aí no like. E se tu não é inscrito, meu irmão, se inscreve aí no nosso canal para receber a notificação quando eu postar o vídeo, tá bom? Deus abençoe, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada com Jesus, o Verbo de Deus.